O Evangelho segundo Gênesis capítulo 3. Naquele exato capítulo, onde é descrito a entrada do pecado, Deus coloca diante de nós duas maneiras pelas quais a sua providência fará frente à necessidade que surge. No versículo 15, ele revela, numa declaração que faz, quando pronuncia julgamento sobre a serpente, e no versículo 21, ele a representa por uma figura ou tipo, as vestimentas de pele que ele providenciou para Adão e Eva mediante o sacrifício de um animal. Nestas duas referências não há apenas diferença de forma, mas também dois conceitos distintos do que havia de ser realizado pelo libertador futuro. No versículo 15, ele é visto triunfando sobre o diabo, enquanto que no versículo 21, ele é apresentado como satisfazendo as exigências de Deus por causa do pecado mediante a sua morte. Para se entender a necessidade desses dois fatores, precisamos lembrar entre as modificações que tiveram lugar quando o homem caiu, de um lado, a perda daquela comunhão com Deus e aquela postura diante dele que antes tinha sido desfrutada, e do outro, o entrar num relacionamento com Satanás que não existia antes. De modo que esta última ligação fosse abolida, o diabo precisaria ser derrotado, enquanto que para o homem ter novamente a oportunidade de estar na presença de Deus, as exigências de sua justiça deveriam ser satisfeitas. O versículo 15 e 21 faz-nos saber que um haveria de vir por intermédio de quem estas duas exigências seriam satisfeitas. O homem, como pecador, tornou-se a semente do diabo. Em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus disse às pessoas mais religiosas daqueles dias: Vós sois do diabo, que é vosso pai. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, lemos: Aquele que comete pecado procede do diabo. A última passagem dá um exemplo concreto quando, no versículo 12, menciona Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Assim, naquela mesma epístola, que ensina como devem ser os filhos de Deus para com seu Pai Celestial, Caim, ao contrário, parece assemelhar-se a seu pai, o diabo. João 8:44, de onde já citamos, descreve Satanás como assassino e mentiroso, e nessas duas características, Caim era como ele. Primeiro, matou seu irmão, e depois disse ao Senhor que não sabia onde Abel estava. Assim, fazendo também provar a existência da inimizade da qual Gênesis capítulo 3, versículo 15 fala, uma inimizade que tem sido manifestada desde então, da parte dos filhos do diabo contra os filhos de Deus. Fique claramente entendido que cada um na terra pertence a uma ou a outra dessas famílias. Não pode haver nada em posição intermediária. Fora do círculo dos filhos de Deus, há somente os filhos de Satanás, e por isso a pergunta: a que família eu pertenço? É supremamente importante. De muitas passagens bíblicas fica bem claro que apenas são filhos de Deus os que nascem de novo em sua família, e desse modo a questão resolve-se por si mesma em como este novo nascimento aconteceu e se aconteceu comigo. Para a primeira parte, a Escritura responde muito claramente e, ao fazê-lo, torna possível para qualquer pessoa responder a segunda honestamente diante de Deus. Em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, está declarado: Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deste modo, nem batismo, nem qualquer outra ordenança exterior pode produzir o novo nascimento, mas apenas a aceitação de Cristo pela fé. Mas o diabo não é apenas um pai, ele é um mestre e um rei também. Seu reino é o império das trevas. Colossenses capítulo 1 e 13.
E desde a queda, todos os homens, em sua condição natural, são seus súditos e escravos. Apenas aqueles que foram transportados ao reino do Filho de seu amor estão livres, porque, num assunto como este, não existe neutros. Como um homem fortemente armado, Satanás guarda seu palácio e seus bens. Lucas capítulo 11, versículos 20 e 21. Porém, um mais forte do que ele veio sobre ele, exatamente aquele que é a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E tirou dele sua armadura, na qual ele confiava, e dividiu seus despojos. Cristo esmagou sua cabeça quando, através da morte, ele destruiu o que tinha o poder da morte. Hebreus 2 e 14. O poderoso rei, que a seus cativos não deixava ir para suas casas, Isaías 14, versículo 17, foi derrotado e o Senhor proclama agora a libertação aos cativos. Isaías capítulo 61 e Lucas capítulo 14 e 18. Seus últimos, como aqueles na sinagoga de Nazaré, recusam aceitar a sua liberdade, se como os escravos em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6 dizem: eu amo a meu Senhor e não quero sair forro, terão apenas que se condenarem a si mesmos, quando o ano aceitável se escoar, e se acharão na companhia de Satanás, no lago de fogo para sempre. Este é, pois, o aspecto do Evangelho que é apresentado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É uma mensagem que diz ao cativo: sai! Isaías 49 e 9. E posteriormente diz ao que está livre: Deus esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Romanos 16 e 20. Um lado bem diferente da questão ilustrado pela ação de Deus em Gênesis 3 e 21, onde ele provê roupas para Adão e Eva, não de folhas de figueira, mas de pele de animal. Isto, sem dúvida, implica na morte de um animal, e assim acontece a primeira morte registrada nas Escrituras, uma morte, sem dúvida, planejada como um tipo da morte da vítima do Calvário, por meio da qual Deus veste o pecador num traje de justiça, para que nele seus olhos possam descansar. Em razão do que tem sido mencionado, não apenas era requisito que o poder de Satanás sobre o homem fosse desfeito, mas ainda mais era necessário que o julgamento de um Deus justo sobre o pecado fosse cobrado. Antes da queda, o homem era diante de Deus inocente. Não necessitava ele de derramamento de sangue para aproximar-se de Deus, mas, tendo pecado, as coisas não seriam mais assim. O temor e o esconder-se de Adão, quando Deus desceu ao jardim, provou que ele estava cônscio do fato. Ele não era mais inocente, mas culpado. E esta é a condição natural de seus descendentes, como está claro em Romanos capítulo 3 e 19, onde o mundo inteiro é visto diante de Deus como culpado. Tem sido sempre alvo do diabo fazer com que o homem ignore este fato. E de Caim, sucessivamente, ele tem sido extraordinariamente vitorioso em fazê-lo. Abel cria no que Deus tornara conhecido, tanto para sua própria necessidade, como no remédio exigido. Pela fé, ele chegou-se a Deus na base do derramamento de sangue, sem dúvida alguma, imitando o próprio ato divino no capítulo 3 e 21. Caim, ao contrário, não reconheceu a necessidade disto, mas buscou-se chegar a Deus à sua própria maneira, com o resultado de que foi rejeitado. Ele tem tido uma multidão de seguidores através dos tempos, e aqueles que seguem o caminho de Caim, Judas 11, serão encontrados à mão cheia. Seu fim será como o dele, a menos que se humilhe e tomem o verdadeiro lugar como culpados e, enquanto ainda houver tempo,
beneficiem-se do sacrifício do Calvário, onde o inocente morreu no lugar do culpado. Assim, a perspectiva do Evangelho, como é visto em Gênesis 13, 21, é aquela de 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sua mensagem para o pecador que está de fora, culpado e condenado, entra. E isso não é meramente no pátio externo, como se fora do favor de Deus, mas no próprio santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, o velho caminho que ainda é o novo e vivo caminho. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Ouvinte, já descobriste por ti mesmo que és escravo do pecado e do diabo e que, alegremente respondendo à mensagem libertadora da trombeta do Evangelho, saíste para a liberdade com a qual Cristo fez os homens livres? Já te viste alguma vez como uma pessoa culpada, excluída da presença de Deus Santo, e alegremente aceitou a provisão feita para satisfazer a tua necessidade na cruz? Tens entrado para uma nova posição perante Ele?